Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a Josiane Leite, Dia a Dia com a Palavra de Deus. Hoje tem um convidado para partilhar um pouquinho com a gente sobre a sua vida, sobre a sua história. E ele vai se apresentar, dar o seu testemunho. É uma pessoa muito querida, tem um carinho especial por ele sabe disso, pela esposa dele. É uma história de vida belíssima, de superação. E hoje veio para partilhar com a gente. Se apresente aí, irmão. Eu sou Ivanilson, sou de uma família de 3 filhos, casado com a dona Yolanda, que gostaria que estivesse aqui, mas não pôde estar, está no colégio. E vim aqui para contar um pouco do meu testemunho, desta pedra que ainda está sendo lapidada. Graças a Deus o Senhor colocou uma grande mulher, pequeno no tamanho, mas grande no coração, para lapidar essa pedra. E aos pouquinhos está conseguindo. Graças a Deus. Contar um pouco do meu testemunho para vocês. A minha história não começa diferente de muitas. Minha mãe... Só um instante, Bob. Você está com quantos anos hoje, Bob? Hoje com 35 anos. 35 anos. Nos conte um pouco como foi o iníciozinho da sua infância, como é que foi o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, de uma forma bem breve, bem sucinta. Como é que foi o início, assim, que você lembra da sua infância? Como é que foi? Foi uma infância tranquila, um jovem brincalhão, como ainda sou até hoje, mas uma infância onde gostava muito de futebol, de brincar com os amigos. Lembra aqui na história que existia um campo próximo à minha casa e existia futebol aos domingos, como existe até hoje, o pessoal ainda gosta muito, e esse campo ainda existe lá ainda. E eu gostava de aos domingos estar lá. E minha mãe, muito fervorosa da igreja, tal. Sua mãe sempre caminhou na igreja? Sempre caminhou, desde eu me torno por gente que ela caminha. Uma mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus, com certeza. E querendo me colocar nesse mesmo caminho, que é o certo, o correto. Você já estava com quantos anos aí, irmão? Aí eu estava mais ou menos com uns 8 a 10 anos. 8 a 10 anos, já um menino já, né? Isso. E gostava muito de ir aos domingos para esse campo. E justamente na hora da missa. Sempre na hora da missa, né? Isso, que era às 5 horas na época. A missa da primeira etapa era às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, que era a hora do racha, né? Era na hora do jogo, na hora boa. E aí ela obrigava a gente ir. Tinha que ir com ela. E às vezes que a gente driblava ela que não ia, a salva comia. Assim, interrompendo o nosso irmão Bob, essa cultura de os pais levarem os seus filhos, né, Bob, Uhum. às missas, isso ainda é muito bom. E isso se perdeu um pouco, os pais não conseguem ter mais essa dinâmica de levar seus filhos, né, à Santa Missa, acabam deixando. Então isso é muito bom você ter partilhado, Bob, dessa sua vivência com a sua mãe, e ela lhe levar para a missa, porque para você que está nos assistindo, mãe ou pai que nos assiste, começar também a repensar nisso, né, Bob? Com certeza. Como isso pode ter sido feito diferença na sua vida, né? Caso você não tivesse vivido essas experiências. Mas nos conte aí como foi a continuidade desse período. Sim, ela levava. Existia hoje eu reconheço, e eu até falo para ela que existe um irmão mais novo, que eu passo para ela essa experiência que eu tenho hoje, que faltou naquela época com ela, de me explicar o que realmente era o amor de Deus, de o que eu estava fazendo na igreja, o porquê da obrigação de estar lá na missa aos domingos. E ela não falava. E me criou aquilo dentro de mim de não estar lá, eu não me sentia à vontade na missa. Para mim aquele local não era para mim. Eu contava no relógio os minutos para acabar logo. Todo bom menino fazia isso, né? Contava os minutos para poder ir para casa, né? Para ir para casa, porque eu não estava entendendo nada, por volta de 9, 10 anos. E aí eu criei uma vontade dentro de mim, que eu acho que acontece com muitos jovens até hoje, de completar 18 anos ser o dono do seu próprio nariz. E por ela me obrigar
a ir à missa aos domingos, cada vez mais esse desejo ia se tornando mais forte, até chegar aos 18 anos. Até você chegar aos 18 anos, meu irmão Bob, como se sucedeu? Como isso aconteceu? Você ficou até os 18 anos com a sua mãe ou você saiu de casa antes desse período? Não. Ela foi bem rígida com a gente. Mesmo assim conseguiu segurar você até os 18? Segurou até os 18. E com os 18 anos eu já comecei a trabalhar, ter meu próprio Mas até dinheiro. você chegar aos 18 anos, como foi a sua vida, a sua adolescência, já que você falou um pouco da sua infância, como foi a sua adolescência, dos seus 14, 15, 16 até os 18 anos? Como é que foi? Hoje eu percebo, Josiane, que nesse período eu fui me tornando um menino mais rebelde. Por conta de algumas coisas que aconteciam dentro de casa. Quais tipos de rebeldia que você poderia nos partilhar? Por exemplo, ir por colégio, dizer que ia e não ia. Faltar ao colégio, isso, né? Gazear a aula. Gazear a aula. Juntar turminhas de amigos por volta dos 15, 16 anos. Dizer que ia para aula e sair para o barzinho para beber. Já isso com 15 anos, né? Já com 15 anos. Gazeando aula para beber com os amigos, com os coleguinhas, já com 15 anos, né? Já com 15 anos. E dando muito trabalho aos professores. Dando muito trabalho aos professores, né? Verdade. E aí foi indo dentro de casa. Eu mesmo muitas vezes, hoje eu percebo o que eu fazia errado, discussão com o irmão mais velho. O irmão mais velho sempre Você tem quantos irmãos, Bob? Tenho 3. São 3 irmãos? São 3. Ao todo? Ao todo. E você é o mais velho, o mais novo? Sou o do meio. O do meio, né? Do meio. Muito bem. Tem um mais novo e tem um mais velho. Perfeito. O mais velho sempre era mais, e daí até hoje, mais tranquilo. E sempre querendo me orientar e eu não queria. Eu tava com o mais aquilo, velho, no caso, é o Irã. O Irã, né? Eu tava com isso na cabeça de completar realmente os 18 anos. É tanto que, acho que nos 17 para 18 anos, eu tive meu primeiro emprego. Pedi a minha mãe para que fosse no colégio, me transferisse para estudar à noite, porque eu queria trabalhar e ter o meu próprio dinheiro. Mas sempre aquilo na cabeça que de completar os 18 anos eu ia dar um jeito. Eu queria sair dentro de casa, eu queria ter minha liberdade. Ser dono do próprio nariz, né? Pronto. É o sonho de todo adolescente, completar 18 anos. Isso. Não foi diferente comigo também, eu pensava assim. E o interessante é que quando você acha que completa 18 anos, né, Bob? Uhum. Você é dono do mundo, dono de si, né? Verdade. Que não deve mais nenhuma satisfação a pai, nem a mãe, nem mais um tipo de respeito. E você também não pensava dessa forma, né? De respeitar. A sua ideia era sair de casa, construir a sua própria vida, né? Assim? Isso. E aí eu esqueci os meus orientadores principais, meu pai e minha mãe, e deixei o mundo me orientar. E assim, aos 18 anos, eu fui para a casa de uma tia em Fortaleza, onde passava mais tempo. Isso aos 18 anos? Isso, aos 18 anos. Perfeito. Passava mais tempo lá do que na Pinoretama. Passava 1 mês, 2 meses lá. E lá eu tive a primeira experiência com droga. Peraí, quer dizer que você, aos 18 anos, você passou a sair da casa da sua mãe e do seu pai, foi morar com uma tia em Fortaleza, não é isso? Isso. E lá onde você começou a ter teve o seu primeiro contato com as drogas. Qual foi a sua primeira droga? Qual foi o primeiro contato com que tipo de drogas? A primeira droga, lá atrás a bebida, que é uma droga muito forte, mas a maconha em Fortaleza. A maconha, né? A maconha foi normalmente, né, Bob? Todos os entrevistados que eu já tive, os acompanhamentos que eu já fiz, quase que uma unanimidade, né? Todos começam pela maconha, né? Acho que é a droga mais acessível, mais barata, eu acredito, né? Isso. E aí que influencia muito os jovens, né? Então ela é a primordial no início, né? Então o seu primeiro contato foi com a maconha. Como se deu isso? Turminhas lá. Existia na época... Amizades, né? Hoje não existe mais. Que era o antigo pau de arara, onde eu na Pinoretama, eu ficava escutando quando vinha uma banda que eu gosto muito, da Raça Negra,
Raça Negra. Raça Negra. Vocês aí que gostam, que curtem o Raça Negra, o Bob também é um fã do Raça Negra, né? E aí eu me preparava para ir para esse show, ia uma semana antes para casa da minha tia. Lá inventava de fazer alguma coisa, ganhar algum dinheirinho para poder ir para essa festa. E ia com os amigos lá do bairro São Cristóvão, onde ela mora praticamente dentro da favela mesmo. E lá eu conheci, eu peguei em armas, eu atirava durante a noite, e graças a Deus nunca atingi ninguém, mas gastar dinheiro com balas para estar atirando para cima, sentar mal os amigos, uma turminha, fumar maconha com arma aqui do lado, e várias coisas que até hoje ainda me tocam muito. Eu me pergunto por que eu fiz tudo aquilo. Isso tudo com 18 para 19, 20 anos? É isso, nesse período aí. E saí do Pau de Arara de manhã. Você pode especificar que tipo de armas você... 38. 38, né? 38. Arma pesada. E saí do Pau de Arara de manhã marcando brigas ali em frente ao hospital, não sei que hospital é aquele, eu acho que é Gonzaguinha da Messejana. A gente marcava com turma de outro bairro para brigar ali. Marcava brigas entre as gangues, é isso? Entre as gangues. Que é bem comum ainda hoje, né? Nas redes sociais, as pessoas de facções diferentes marcarem para se encontrar, facções rivais, né? Uhum. Já na sua época, você está com quantos anos? Estou com 35, uns 18 anos mais ou menos. Uns 18 anos atrás. Então, há 18 anos atrás, isso já era existente na Grande Fortaleza, né? Então, não é muito diferente. Então, essa situação já é existente já há algum tempo, né? Uhum. Então, você pegava em armas, ficava dando tiro para intimidar, talvez, os seus amigos ou seus inimigos, possíveis inimigos, né? Existe. A partir daí, você, nesse período, além da bebida, da maconha, você teve contato com mais algum tipo de outra droga? Existe. Lembrando que isso não vai sair. Nossa, assim, existe até uma lembrança aqui na minha mente de um certo dia. Eu fui dar uma volta, mais um rapazinho, por volta de 10 anos, eu acho que ele tinha, que era um vizinho da minha tia. E eu coloquei a arma no coice, do nada, vou dar uma volta no bairro. E fui com ele. Vira a esquina, primeiro carro que eu avista, a viatura. Eu acho que naquele dia ali a viatura não me parou mesmo porque não, acho que o Senhor me protegeu, já me protegia, como protege até hoje. E eu passei, não sei nem como, o coração acelerado. Mas aí... agora faltou. Você estava vindo com essa arma, com rivais, estava disputando, marcando encontros com outras gangues. Pronto. A gente marcava e até um dia estava no meio da briga e a briga ficou muito perigosa. Era pedras, paus. E eu com medo de alguém estar armado, eu acabei correndo. E desse dia pra cá, os meninos de lá até ficaram tirando onda comigo, dizendo que papai, tu vai deixar a gente no meio de um foguete daquele. Aí eu disse, não, cara, sou do interior, eu não tenho o costume de estar desse jeito, brigando assim. E aí daquele dia pra cá eu fui me afastando deles, me afastando aos poucos, acho que era a mão de Deus, me afastando um pouquinho. E aí uma prima minha se casou, foi morar com o marido dela. Eu passei um dia lá, comecei a me afastar mais daquela turma. Acabei vindo mais para Pinoretama. E quando cheguei na Pinoretama, pensei de ficar mais tranquilo, que nada. Piorou um pouco. Retornou tudo de novo? Porque você já estava com experiência de armas, de drogas, de brigas. E aqui na sua cidade você se sentiu mais confortável, né? Para fazer esse tipo de atividade. Isso. Aí eu trouxe algumas experiências de lá para cá. E aí, retornando... Quando você retornou para Pinoretama, você já estava com quantos anos, mais ou menos? Uns 25. Uns 25, nessa né? base de 25. E aí, os amigos aqui de infância que eu imaginava que não conhecia, o que eu conheci em Fortaleza, eles conheciam também.
E aí aí eu me afastei mais de Fortaleza e o que eu vivia lá, eu vim viver em Pinoretama, com os amigos. Só o local que mudou, mas a vida é a mesma, se não pior. Se não pior, de drogas, bebedeiras. Eu vim viver dentro de Pinoretama. E aí apareceu a senhora Yolanda. Mas só um minuto. Além da maconha, você chegou a ter contato com algum outro tipo de drogas? Tipo crack, cocaína? Nesse período não. Mas você chegou a ter contato com outras drogas? Isso. Mas nesse período, até os 25 anos que eu vim até Pinoretama, não. Eu vim conhecer outra droga em outra cidade. Voltando aqui para Pinoretama, quando eu conheci a senhora Yolanda. A grande Yolanda, viu? Para quem não conhece, a esposa desse homem, ela só é pequena no tamanho, mas gigante na fé. É uma pessoa espetacular. Num segundo momento, vocês vão ter o prazer de conhecê-la. Ela vai vir aqui também no canal, junto com ele, para a gente dar mais continuidade no testemunho dele só no matrimônio, só no casal. Né? Assim, Bob? Verdade. E aí eu conheci ela, mesmo estando numa vida de atribulação, dessa que eu estava passando. E ela, por obra do Senhor, ela se envolveu com essa pessoa na forma que eu estava. E começou uma amizade, dessa amizade foi gerando um amor muito grande. Da minha parte, da dela não. A dela só amizade. A gente passou aí eu acho que um ano e pouco, até aconteceu o primeiro beijo. E eu falava comigo mesmo, Senhor, se tu me der esta mulher para mim, eu abandono essa vida. Eu saio, eu dou um jeito, eu faço de tudo. E assim o Senhor fez. Mas eu ainda fui teimoso. Fiquei. Não foi fácil, né? Não foi fácil não. Aí, certo dia eu vi que não tinha jeito. Eu ia na Pinoretama, eu só ia piorar e ia acabar perdendo ela. Eu decidi ir a outra cidade, arranjar algo para fazer e tirar ela de dentro da casa dos meus pais. Porque até então eu tinha pegado ela, namorei poucos dias, eu acho questão de um mês e pouco, já levei ela para dentro de casa e ela foi. Ela resistiu muito até o primeiro beijo. Depois do primeiro beijo ela realmente a gente foi para dentro da casa. Fez a cabeça da menina, né? Foi, verdade. E aí eu decidi ir para Horizonte, ela não queria deixar eu ir. Então você foi para a cidade de Horizonte, né? Horizonte. É uma cidade mais ou menos uns 30, 40 quilômetros, né? De Fortaleza, mais ou menos, né? Isso ali, próximo ao Pacajuís. É uma cidade bem desenvolvida, um polo industrial muito grande. E eu sabia que lá eu acharia coisas, algo para mim trabalhar, onde eu pudesse estar empregado, assinar minha carteira e dar outra vida a ela, que isso era o que eu queria. Com 2 semanas no máximo, 3 semanas, eu já estava empregado. Dentro de um mês eu levei ela para lá. E ali começou a nossa história. Coisa simples. Aluguel, água, energia, gás, alimentação, que eu não tinha essa responsabilidade na casa dos meus pais. Esse tipo de responsabilidade você não sabia ainda, né? Não existia para você, né? Para mim não existia. Eram tudo por conta do meu pai e da minha mãe. E aí lá eu fui entender o que era realmente uma família. E assumir as responsabilidades, né? Que é importante. Somente, Bob, você que está nos assistindo, entender que simplesmente você pegar uma jovem, né? Sair, tirar ela da casa dos pais e levar para uma casa, para sustentar, não é simples. Então, não é brincadeira, você tem que ter responsabilidade de casa, comida, água, luz e N outras coisas que fazem parte, né, de uma família, né? Então, você que está nos assistindo, tem muita consciência do que você está fazendo, tá bom? Então, quando você pensar, estiver namorando, de querer simplesmente pegar a sua namorada e simplesmente levar para sua casa, para a casa dos seus pais, tem a responsabilidade, né, Bob? Porque essas consequências podem ser muito desastrosas
ao longo da sua vida, como o Bob bem está aqui nos narrando, e isso pode atrapalhar não só o seu futuro, mas o futuro da sua futura esposa, da sua namorada no presente momento, tá bom? Então, repense bem isso. Pois é, bom, então nos conte como foi esse período lá em Horizonte, que você teve que pagar casa, aluguel, né, essas coisas. Nos conte como é que foi. Dentro de 2 meses eu levei ela. E aí Já estava trabalhando? Já estava trabalhando, já tinha alugado uma casa. Aluguei uma casa pequena e justamente no dia que ela vinha com algumas coisas que a gente já tinha, que a mãe dela deu pra gente poder... No início sempre é um pouco difícil, né? Difícil. A mãe ainda ajudou, meu pai ajudou, minha mãe ajudou. A gente comprou umas coisinhas, era pouca coisa, mas dava pra gente viver numa casa pequena. E aí no dia que eu marquei pra ela ir para Horizonte, eu estava esperando ela, surgiu outra casa maior. Imediatamente eu ligo para ela e olha, surgiu uma casa maior aqui. Ela sendo bem organizada, ela, Ivanilson, tem condições de pagar? Eu disse, tenho. O salário lá tá bom. E eu já falei com as pessoas dentro da empresa, eu vou colocar você lá também. Essa ela confiou em mim e foi. E a gente foi para essa casa maior, com uma semana e meia no máximo, ela já estava trabalhando na mesma empresa. Foi um período muito bom, porque era 2 salários, a gente tomava café, almoçava na empresa, a gente vivia bem. E dentro da empresa, eu vim conhecer a cocaína, dentro da empresa. Através de... Isso em Horizonte, já nesse trabalho. Deus tinha te abençoado com uma esposa, uma casa, você já trabalhando. Uhum. E aí dentro dessa empresa você conhece uma nova droga, que é a cocaína, né? Cocaína. Através de um amigo, até mesmo de pessoas da frente da empresa. E por estar envolvido com eles, e acabei caindo. Acabou cedendo, né? Cedendo a toda aquela fantasia. E aí foi um período bem longo de drogas, festa de empresas, onde regada muita bebida, muita cocaína. E a Yolanda chegou a perceber. Ela mesmo não sabia realmente o que era. É até esquisito dizer isso, mas na inocência dela, ela não sabia realmente o que era aquilo. E eu continuei. Não consegui parar. Passei um período bem viciado. E ela ali do meu lado. Mas ela já estava sabendo, você estava consumindo? Ela sabia. Ela né? suspeitava. Ela não tinha certeza, não né? tinha certeza, mas eu também nunca confirmava realmente o que eu usava. Entendi. Até que certo dia a gente veio um final de semana. Para Pindoretama? Pindoretama. A gente vinha sempre final de semana, mas nesse final de semana tinha uma festa ali no Centro Cultural. E a gente combinou com alguns amigos e a gente estava lá. E ela do meu lado, e um dos amigos que morava aqui em Pindoretama, que já conhecia essa nova droga, a cocaína, que para mim era nova, né? E me chamou para ir até o banheiro, e eu já um pouco, acho que não estava 100% ainda, mas um pouco viciado, acabei usando lá no banheiro mesmo. E quando eu volto, isso é uma parte até que me emociona muito, quando eu volto, ela simplesmente baixa a minha cabeça e limpa o meu nariz para que os amigos não vejam. Ali foi aonde eu comecei a explicar a ela realmente o que estava acontecendo. Eu abri o jogo para ela e contei. Mas, mesmo contando, nem por isso eu parei. A vontade era mais forte, eu continuei. Esse dia a gente veio... Segurando aqui, Bob, só um minuto. Algo fantástico que você me contou agora. Perceba como a fé de uma mulher faz a diferença. O amor de uma mulher faz a diferença na vida de um homem, né, Bob? Verdade. Porque mesmo ela vivendo naquela situação, olha a preocupação dela de lhe limpar, mesmo sabendo que você estava usando uma droga, limpou seu nariz, lhe preservou a sua imagem. Uhum. Olha que bonito, né? Olha que intenso, olha que amor intenso, né? Verdade. Continue, Bob. Aí nem por isso, como eu falei, nem por isso eu parei, mesmo vendo aquela cena, sentindo o verdadeiro amor que ela tem por mim, mas eu não consegui parar. Ela conseguiu realmente me colocar no eixo, digamos assim, com uma simples palavra. A
primeira eleição a prefeito do Valdemar, ele ganhou e eu saí de casa para ir comprar o almoço. E comemorando a festa lá, esqueci de comprar almoço, esqueci de voltar para casa. Eu saí de casa às 11 horas, por volta de 3 horas ela ligou para mim, perguntando onde eu estava. E eu já tinha usado droga, já tinha bebido, já tinha feito tudo que poderia imaginar. Ela simplesmente ligou para mim e perguntou onde eu estava e eu disse. Aí ela foi numa ferida. Num sonho meu, que eu tinha, que ainda tenho até hoje, de ser pai. Eu sempre, desde o começo, eu comentava muito com ela. E nesse momento, ela simplesmente no telefone, ela disse: Ivanilson, tu sabe por que a gente nunca tem um filho? Tu sabe por que eu nunca coloquei um filho entra na nossa relação? Porque eu não estou nem doida de fazer um filho sofrer numa relação tão turbada que nem a nossa. Aí aquilo dali, Josiane, aquilo me doeu por dentro. É como se ela estivesse próxima ali de mim e tão distante ao mesmo tempo. Mas para mim eu escutava ela ali perto de mim. E trouxe um choque de realidade muito grande, um choque, né? muito, muito grande. E naquele momento eu decidi. Com uma simples frase que ela me disse, eu decidi: Senhor, dá-me força que agora eu mudo. E realmente, daí pra cá foi o que aconteceu. E minha mudança não foi da água pro vinho, mas eu considero muito rápida. Dentro de meses eu já me considerava liberto dela. Porque assim, né, Bob? Para quem é usuário, é muito difícil, muito difícil largar qualquer tipo de droga, né? Desde o álcool, ao cigarro, a maconha. Eu mesmo já acompanhei várias pessoas com problemas com crack, com cocaína, com maconha. Então, assim, é unânime. Todos eles me relatam que é muito difícil você largar as drogas, né, Bob? Então, eu acredito que não foi tão fácil, né? Não. Acho que você foi muito agraciado por Deus, porque a sua esposa, né, a nossa grande Yolanda, ela é uma heroína, né? Verdade. Porque ela não desistiu de você e ela esteve lá ajudando você, lhe motivando, lhe dando força, estando junto com você. Então eu acho que isso foi muito categórico, muito importante para que você pudesse criar forças para superar as drogas, né? Verdade. E aí, realmente a mudança aconteceu nesse pouco tempo. E veio realmente o sonho que eu desejava, que ela disse que naquele momento não colocaria, aconteceu. A gente já estava trabalhando, eu e ela em Fortaleza. O Senhor abençoou a gente de uma forma brilhante. Profunda, né? Profunda. Eu consegui emprego, vou trabalhar em Fortaleza, como tinha me profissionalizado lá no Horizonte, na cidade de Horizonte. Foi fácil encontrar emprego em Fortaleza. E arranjei para ela também. Ela foi trabalhar com montagem de eventos, com a amiga dela já. E a gente tinha esse trajeto todos os dias. Existia essa dificuldade de ir de moto. E entre essa dificuldade e outra, veio a brilhantar. O Senhor veio a brilhantar a nossa vida com o primeiro filho. E ela, por ser aquela mulher centrada, disse: Ivanilson, é o primeiro filho, eu vou enfeitar o quarto dele da forma que eu desejo. Aí nós vamos fazer. Aí a gente trabalhando, ela engravidou. Mas nos primeiros meses, ela começou a sentir dor, por conta da viagem, que a gente ia de moto e voltava todo dia. E aí eu disse: olha, eu acho que está na hora de tu parar. Ela disse: não, mas é o primeiro filho, só tu não vai conseguir fazer realmente o que eu desejo para ele. Não, mas vai dar certo. Tu tá sentindo muita dor. Ela sentia muita dor da barriga, a gente chegava em casa por volta de 5 horas, 6 horas da noite. E ela não desistiu, porque queria um quarto, uma vida melhor para o filho dela, e meu também. Que é o sonho de toda mãe, né, de todo pai,
todos aqueles mimos, né? Um quarto bem prontinho, bem arrumadinho. Esse é o sonho de todo casal, né? Verdade. E o medo que eu tinha, e realmente aconteceu. Ela acabou perdendo nosso primeiro filho com 2 meses, acho que 2 meses. Ela engravidou e com 2 meses ela perdeu. Ela perdeu. E aí foi um momento de desespero para ela, porque era o primeiro da gente. Mas como a gente já estava bem forte, né? A gente já estava na caminhada da gente na igreja de novo. A gente ficou fortalecido pelo Espírito Santo. E aí, a gente, não vamos desistir não. Se essa bênção for pra gente, ela vai vir. É porque o momento não foi esse, era o momento dele. E depois de 2 anos, muito tempo, né? Depois de 2 anos, veio a notícia que ela engravidou de novo. A gente ficou feliz, a gente, dessa vez vai dar certo. A gente já estava com o nosso próprio negócio. A gente estava em casa, ia ser bem mais tranquilo. E aí esse filho nos aprontou. Aprontou de novo, mais uma. Decidiu a vir mais cedo. E pegou a gente de surpresa, ele veio com 7 meses. 7 meses. 7 meses, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na luta lá em casa, organizando as coisas. E aí a bolsa rompeu, ela... Ivanilson. O que foi? Ela estava deitada. Aí a bolsa rompeu. Pois é a hora dele. Ele chegou para vir, vai ser agora. Tá decidido. Aí correu para o hospital, do hospital foi para Fortaleza, como era prematuro, né? Foi direto para Fortaleza. E eu na correria lá, ajeitei tudo. Tive que ajeitar quarto sozinho, imediato, porque pensei que no dia seguinte ele voltava, né? Aí no dia seguinte, 7 e pouco da manhã, ela foi por volta de 3 horas, 7 e pouco da manhã ele nasceu. Eu liguei para lá, ele tinha nascido. E eu fui para lá visitar e tava... Era um menino? Era um menino. Como era o nome dele? Joaquim. Joaquim. Nome forte. E aí eu fui para lá e lá eu soube que ele não ia voltar no mesmo dia, por conta de ser prematuro, ainda era pequeno. Ela nem tinha visto. Isso é normal, né? Porque essas prematuras de 7 meses não vim voltar para casa logo em seguida depois do parto, né? Precisa de certos cuidados, né? Verdade. E aí ela nem tinha visto ele ainda. Aí eu cheguei, cadê ele, olha? Ivanilson, tu vai ver, mas tu olha todos os detalhes dele para me dizer. Elziane, quando eu entrei na sala, que eu vi ele, todo cheio de aparelho. Eu disse, não, ele não vai resistir. E aí eu voltei, quando eu volto pro quarto dela, ela pergunta, e aí, Ivanilson, toda ansiosa, como é que é ele? E eu, é perfeito. É perfeito, tá lá sorrindo, é a tua cara. E o coração meio aflito, porque eu nunca tinha visto aquela cena, aquela situação de uma criança daquele tamanho, cheio de aparelho. E eu volto na sala de novo, fui conversar com a enfermeira me orientou. Não, ele é assim mesmo, é porque por conta que ele é prematuro, o pulmãozinho tá fraco, por isso desse aparelho. Foi explicar o que realmente era aqueles aparelhos. Era procedimento, isso, né? Procedimento. E aí eu me tranquilizou, aí eu fiquei com ela lá, eu vim para casa no outro dia, no dia seguinte, desculpa. E trabalhei um dia, arranjava dinheiro, trabalhava um dia e voltava para lá de novo. E aí ele foi desenvolvendo muito rápido e dentro de poucos dias, já saiu do médio risco, foi para outro UTI lá, outro departamentozinho, onde já está bem desenvolvida a criança. E ele no hospital ele passou 29 dias no hospital. E eu vinha para casa, dentro desses 29 dias eu vinha para casa. Quando eu chegava em casa eu sentia uma falta muito grande da minha velha, da minha mãe. Uma falta grande mesmo, de chorar, desespero. Eu vim sentir uma falta da minha mãe que naquele período de atribulação, os 18 anos, os 25, eu não sentia. Mas aí quando eu passei por isso, eu senti a falta dela, grande, do colo de mãe. Eu chegava,
me trancava dentro de casa, eu olhava, parecia uma criança, olhando nos portilhos lá de casa. Eu via minha mãe lá no sofazinho dela sentada, mais e meu pai, rindo, assistindo televisão e não viu. Não viu. Meu pai, meu irmão, sequer não viu. Mas eu pedia força a Deus e para não criar nenhuma mágoa da minha mãe, e pedia a Deus que trouxesse logo meu filho, mas minha esposa para casa. E assim aconteceu. Ele veio com 29 dias e eu fui buscar ele. A alegria foi tremenda. 29 dias. 29 dias. A alegria foi tremenda em casa. O grande guerreiro Joaquim. A irmã dele, que é uma filha da Mayna, da Yolanda de outro relacionamento, a Mayna, enfeitou toda a casa para receber o irmãozinho. E passou um mês, foi para os retornos, né, como era prematuro, tinha que voltar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, exatamente 5 meses, o Senhor apronta uma com a gente, mais uma. O Senhor olha para esse casal humilde, eu e Yolanda, e diz: filhos, eu vou ter que levar o filho de vocês, o grande sonho que vocês tinham. E assim ele fez. Um sábado, pela manhã, eu sempre tomava banho de sol com ele, antes de ir para despachar a mercadoria. E aí, nesse sábado, eu senti ele um choro diferente. Mas nada que viesse a achar que fosse grave, porque ele já tinha feito vários retornos e nada tinha detectado nada. E aí eu acordei ela: Yolanda, pega ele aqui que ele tá chorando, meio estranho. Eu vou ter que cuidar, senão o pessoal vão ligar. E eu fui. Na volta, eu vim voltando da Caponga, aqui, Caponga Cascavel, da praia. Ela me liga: Ivanilson, no hospital com ele. O que foi que aconteceu, Ivan? Ivanilson, ele começou a chorar e começou a ficar roxo. E eu corri para o hospital e lá foi encaminhado direto para o Alberto Seib. E dentro de 5 dias ele veio a falecer. O Senhor levou o nosso eterno Joaquim. Nesses 5 dias que a gente passou lá no hospital... Um baque muito grande. É um baque muito grande. Eu pensei que, Senhor, a nossa vida agora vai desmoronar tudo. Se acontecer o que eu estou achando, Senhor, que vai acontecer, ela não vai resistir. Josiane, na morte dele, no dia que ele morreu... Ele estava com quantos meses? Ele completou 5 meses. 5 meses, né? 5 meses. A gente se apegou mais a Deus nesses 5 dias que ele passou no hospital. Foi 5 dias onde ele veio a falecer. A gente dormia na capela. Era quase... Isso no hospital... Albert Seib. Albert Seib aqui em Fortaleza, não é isso? A gente estava lá direto, ajoelhado, pedindo: Senhor, Senhor. Mas a gente sempre, na oração da gente, a gente dizia: Senhor, seja feita a tua vontade. A gente queria que ele retornasse, que ele viesse para o nosso colo. Mas que se fosse a vontade de Deus levar, que levasse. A minha preocupação maior era com ela. Porque eu sei que ia ser uma pancada muito grande. Porque perder o primeiro, que a gente não chegou a ver, foi uma coisa. E perder esse, tirar do colo dela, dos braços dela... Seria uma dor profunda, né? Seria uma dor profunda. Muito grande. Para você que... O Bob está nos narrando aqui, para você que perdeu já um filho, né, sabe a dor imensa do que é ter o seu filho saindo dos seus braços, né? Eu acompanhei o Bob muito próximo depois do acontecido, não foi, Bob? Eu estava em uma pregação, né, era na sua comunidade, e eu pregava muito nesse sentido, né? Deus passou muito a lhe curar naquele período, né? Verdade. Eu lembro que quando eu fui pregar com o nosso fundador Fernando, eu vi a ação de Deus naquele dia, e quando eu conheci a história do Joaquim, que vocês perderam, né? Perderam assim, entregaram para Deus, né? Certeza. Então, assim, acredito eu que seja uma dor muito profunda, e você que perdeu seu filho, assim como o Bob, você que nos assiste, saiba que nesses momentos difíceis,
Aonde foi que Deus mais fortaleceu vocês, né, Bob? Verdade. Onde vocês mais visitaram a capela. Na verdade, vocês dormiam na capela do hospital, né? Diante de Jesus. Eu acho que no seu momento de dor, é o momento que você tem que fazer como o Bob e a Yolanda. Procurar o aconchego de Jesus. Não há outro caminho, né, Bob? Não, porque para se segurar num momento desse, somente na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, na entrada no hospital lá, a gente já percebeu a mão de Deus ali. Existia um anjo lá nos esperando. A assistente social, assim que chegou lá, ela foi logo nos acolher, perguntou o que estava acontecendo, a gente explicou a ela. Ela nos levou para a sala e disse que ia dar tudo certo. E a gente saiu da sala e aconteceu os 5 dias, né, o período que veio a falecer ele. Justamente no dia que ele faleceu, na sexta-feira, às 11h30 da noite, ela estava de plantão. E a primeira pessoa que a gente viu foi ela. Na hora da notícia, que a enfermeira veio, a notícia, o Senhor fez com que a Ilona estivesse dormindo. Ela não dormia, ela não conseguia dormir. Mas nesse dia, nessa hora, ela estava dormindo. Ela estava dormindo, a enfermeira chegou, perguntou quem é o pai do Joaquim. E eu levantei a mão, eu vendo ela deitada no banco, eu levanto e vou. No corredor, percurso até chegar à sala onde ele estava, o Senhor já havia me avisado. Ele não tinha resistido, ainda perguntei umas 2 vezes. Enfermeira, o que aconteceu? E ela, não, vamos lá. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na sala, que eu vi os aparelhos todos desligados dele, ela já não tinha mais vida. Quando eu volto, eu vim no corredor e vim pensando, Senhor, me dá força, porque eu não sei como contar para ela. Eu não sei o que falar num momento desse. E aí, quando eu vou para a sala, para a capela, ela já vem ao meu encontro. E simplesmente ela diz, Ivanilson, o Joaquim morreu, não foi? Aí eu fiz só balançar a cabeça. E ela disse que já sabia. Ele veio em mim em sonho. E ela simples, ela tranquila, ela me disse, Ivanilson, no meu sonho, ele veio ali, em cima daquela imagem de Nossa Senhora, que é uma imagem muito grande, em cima da imagem de Nossa Senhora, numa nuvem, num sorriso, aquele sorriso que só ele sabia dar, só ele tinha aquele sorriso. E ela me disse que ali naquele momento ele sabia. Ela disse que se tivesse sonhado com ele chorando, triste, era a recuperação dele. Mas como ele vinha muito alegre, ela já sabia. E aí ela entrou em desespero e a assistente social veio e nos pegou e levou para a sala. Ali ela falou sobre o amor de Deus, ela disse que era a vontade de Deus que tinha sido feita e falou muita coisa, muito sobre o amor de Deus que eu não lembro agora no momento. Mas a gente mesmo na dor, a gente volta para a capela de novo e vem agradecer a Deus. Mesmo nesse momento de muita dor. Muita dor. Olha que impressionante, né? Mesmo no momento de nossas dores, no momento da sua dor profunda, né? Uma espada transpassou a alma de vocês. E vocês voltaram para a capela para agradecer a Deus por tudo, né, irmão? Por tudo. Por tudo. E aí a gente voltou a agradecer a Deus. E ali naquele momento a gente entendeu. A oração da gente era exatamente essa. Era agradecer, Senhor, obrigada por ter nos usado. Assim como o Pai usou a Sagrada Família, usou a nossa. Em alguns momentos eu questionei. Eu dizia, Senhor, por que 5 meses? Por que não tirou antes que nem tirou o primeiro? Por que me deixar apaixonar pelaquela vida tão pequena? Por que nos deixar se apegar tanto? Mas aí ele nos falava, filho, eu preciso dele com 5 meses. E eu usei vocês porque eu sabia que vocês eram fortes para resistir essa pancada. E assim foi feito. Lembro que nesse momento, 11h30 da noite, a primeira pessoa que veio para ligar foi o Jal, que foi convidado a ser padrinho dele.
que era o seu Cícero mais a dona Divânia. E assim que eu liguei, ele disse, só vocês dois? Aguarda aí, em 40 minutos eu tô chegando. De Pinoretama para Fortaleza por volta de 11h30 da noite. Foi outra hora de agradecimento. Senhor, muito obrigado pelos amigos que hoje o Senhor colocou no meu círculo de amizade. E realmente em 40 minutos no máximo ele chegou lá. E a gente trouxe o nosso Joaquim para enterrar. E lá todos os amigos estavam, a família estava junto. E assim foi a nossa história. Gostaria muito que ela estivesse do meu lado, a dona Yolanda, porque ela contaria desse amor pela vida do Joaquim com muito mais clareza. Porque o amor que ela sentia por ele, esse amor de mãe, era incrível. Agora eu estou relembrando outra coisa aqui e vou partilhar para vocês. Um dos momentos que mais doeu foi ela desmamando. Depois que a gente enterrou ele, só eu e ela no quarto. Desmamando, um copo caía mais lágrimas no copo do que o próprio leite. E eu não sei de onde eu tirei tanta força para consolar ela naqueles momentos. Foram algumas noites que isso aconteceu. Mas graças a Deus o Senhor me deu força e estamos aí até hoje. Passando para alguns casais que passam por essa dor, o poder de Deus, o amor que o Senhor tem por nós e nos amparar numa pancada dessa tão grande, da onde a gente tirou forças nessas atribulações, a gente fez obstáculo para chegar mais próximo de Deus. E é isso, estamos aí, vivendo da forma que Deus permite. E acredito que daqui para frente agora a gente consegue entender mais esse Deus. Muito bem, Bob. Lindo testemunho, linda partilha. Pra você ter uma ideia, né? O nosso irmão Bob, juntamente com a Yolanda, depois de tudo que ele passou, de uma infância não muito religiosa, apesar de sua mãe, seus pais quererem transmitir essa religiosidade, né? Para você. E depois na sua adolescência, aquele desejo ardente, né, de completar 18 anos, sair de casa, mais ou menos toda molecada hoje sonha isso, né? Verdade. Sonha num mundo cheio de fantasias, que não é bem isso. Depois conhece as drogas, cocaína, maconha. Depois conhece uma mulher incrível, né, que é a Yolanda, que modifica totalmente a sua vida. E depois dessas duas perdas, né, desse primeiro bebê e depois do pequeno Joaquim, que foi o mais doloroso, eu acredito. Verdade. E nesse período de sofrimento, de dor, de perda, muitas coisas boas, muitos milagres foram surgindo, né? Verdade. Hoje são são duas pessoas, é um casal muito envolvido na igreja, onde leva seu testemunho, ajuda muito na comunidade deles, que é o Barrocão 1. Né? O Bob hoje ele é um dos pilares, podemos dizer assim, juntamente com a sua mãe, as meninas, né? A Heloísa, nossa irmã Luzinalda, enfim, a Paula, tantas pessoas que trabalham no Barrocão e que hoje esse homem serve a Deus de uma forma, acredito eu, tremenda, de uma forma muito especial. Não se deixou tão abatido, apesar de o sofrimento ser muito grande, né? Mas deu continuidade, né? Deus agiu na vida e age na vida desses homens. Eu preguei recentemente, não foi, lá na sua comunidade novamente, falando para as famílias, e você estava lá, né, orando pelas famílias, rezando e coordenando um grupo, né, de oração. Então, uma superação muito grande. E para você que talvez esteja vivendo essa mesma situação de ter um filho nas drogas ou ter perdido um filho por uma situação repentina, que essa história do Bob seja para você de motivação para superar todas as suas dificuldades. Então, agradeço, obrigado, Bob, meu irmão. Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Na próxima, Yolanda vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para você que
está em Josiane Leite Dia a Dia com a Palavra de Deus. Não se esquece de se inscrever, deixar seu joinha, compartilhar com os amigos, né, Bob? Peço para a galera aí se inscrever, Bob. Se inscreve aí no canal Josiane Leite. Dia a Dia com a Palavra de Deus. Dia a Dia com a Palavra de Deus. Estamos aí. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.